Olá, de volta ao canal Silvia Coelho Matos. O tema de hoje é pandemia espiritual. A definição de epidemia que se dissemina por toda uma região, a extensão de uma epidemia a todo um continente, a todo o globo terrestre. É a disseminação de uma doença que alcança o mundo todo. Isso ocorre quando há uma epidemia em uma região, mas que se espalha globalmente, atingindo todo o planeta. E o que seria a pandemia? A pandemia é exatamente uma epidemia que se espalhou geograficamente, saindo do seu lugar de origem, especialmente falando de doenças contagiosas que assolam praticamente o mundo inteiro. Detalhe: nesse vídeo de hoje, nós não vamos falar de doenças do nosso corpo material. Nós vamos falar do nosso corpo espiritual, ou seja, o perispírito ou corpo perispiritual, que é o corpo espiritual ou o corpo incorruptível. Ele fica entre o espírito e o corpo. Quando este morre, o perispírito torna-se o corpo do espírito. E é ele que aparece e se materializa no lugar do espírito desencarnado. E o que seria o nosso tema hoje, abordando pandemia espiritual? Como vamos nos prevenir para ficar longe desta pandemia, para não nos afetar, não nos contaminar? Debilitados emocionalmente por termos sido contaminados com vírus ou medo de se contaminar, nós estamos deixando as nossas defesas caírem, abrindo brechas para obsessões, assédios ou ataques espirituais. Então, se nos cuidamos ficando em casa, usando máscaras, será que temos nos livrado desta pandemia espiritual através do orai e vigiai? Em vídeos anteriores, nós já comentamos sobre o nosso equilíbrio emocional, que é importantíssimo, e devemos buscar apoio nas nossas orações e na fé, além da conscientização de que muitos estão deparando com uma sensibilidade até então não percebida, que definimos como mediunidade. Todos têm, alguns já sabiam e outros não, exatamente o que muitos percebem, essa mediunidade despertar até então adormecida. Comecem a observar se você tem dificuldade para dormir, pesadelos constantes, sensação de que há alguém sempre observando, percepção de que está tendo a mente invadida por pensamentos estranhos, mudanças repentinas, inexplicáveis de humor, visão de vultos, ou mesmo manifestações espirituais, desmaios inexplicáveis, sensação de falta de energia física, ou mesmo crises de pânico ou depressão severa. O momento nos exige abertura para essa nova forma de encarar a relação com o plano espiritual, desmistificando a mediunidade. Tirar essa questão da visão de algo sobrenatural e entender esta mediunidade com naturalidade. Acredite, pessoal, que a partir deste momento,
cada vez mais o intercâmbio entre as dimensões física e espiritual estará presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Conforme o portal Amazônia, maravilhosas citações, a glândula pineal é a nossa antena psíquica. É ela que nos permite sentir ou perceber outras dimensões. E é ela que está sendo ativada em todos nós. Por quê? Porque o momento exige, porque nós estamos entrando em uma nova fase de consciência, porque estamos no ápice da transição planetária sobre a qual tanto se tem falado, e agora nós precisamos desmistificar a nossa relação com o mundo espiritual. Agora entra uma segunda situação que também é um grande problema. A maioria das pessoas ainda não sabem lidar com esse despertar mediúnico. A maioria das pessoas não tem interesse nem vontade de entender como esses processos ocorrem. E por falta de conhecimento, acabam fatalmente sendo vítimas de obsessões e ataques espirituais. O mesmo ocorre com a sua casa psíquica no plano espiritual. Se você não entende os mecanismos que regem esse sistema, você se torna vulnerável e você não consegue selecionar o que adentra o seu espaço pessoal, entende? Aí você começa a ficar apavorado, né? Sonhos, visões, intuições, ouve algumas mensagens. Então, nós precisamos derrubar o paradigma de que a mediunidade traz prejuízos incômodos, doenças, muito pelo contrário. Eu, particularmente, corri muitas vezes na farmácia para medir pressão, achando, né, que eu estava doente, e não era. Era o processo mediúnico querendo que eu desse passagem a essa sensibilidade que eu tinha. Então, o que traz o sofrimento não é a mediunidade, mas sim a falta de conhecimento sobre esse assunto. Aliás, pessoal, hoje, independente de religião, as pessoas hoje entendem um pouco de todas as religiões. É importante você saber, é importante você entender. E é importante, no caso da mediunidade, é uma forma urgente de você aprender sobre esse assunto. E buscando as ferramentas de proteção energética e espiritual, até mesmo sem sair de casa. Temos livros maravilhosos, temos sites aqui no YouTube maravilhosos. Provavelmente você tem amigos espíritas. É só procurar, buscar a confiabilidade de alguém ou de algum lugar que te encaminhe e te oriente por literaturas sérias. Existem muitas pessoas qualificadas que oferecem essa orientação e ajuda à distância. Detalhe, você precisa também, além do interesse, né, de buscar a ajuda próximos na sua cidade, ou pela internet, ou por amigos, independe. Isso exige apenas um pouco de interesse e de boa vontade. Entender
né? O porquê, como você vai ser útil atendendo a esses dons da mediunidade para poder estar auxiliando o próximo. Eu sugiro um livro que me ajudou muito no início do meu desenvolvimento mediúnico. É um livro bem fininho, bem linguagem simplicíssima, é Mediunidade Sem Lágrimas. Conforme o apóstolo Paulo diz em suas cartas aos Coríntios, capítulo 4, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Como recuperar o nosso tempo que pode ter sido mal utilizado? E mesmo que as desordens atuais que estão nos assustando são os prenúncios de uma nova ordem que fará, sim, a Terra elevar-se na escala dos mundos. Se você tem lido, tem acompanhado várias orientações, eu vejo muito canais do YouTube que já está falando isso faz tempo. É importante você ter um entendimento espiritual, a sua interiorização. Recupere o seu tempo, quebre alguns paradigmas, reforce a sua fé, pois nada será como antes. E as mudanças, sinto dizer, que só serão operadas individualmente. É a espiritualidade de cada um nesta hora e a sua forma de se relacionar com Deus. Como você crê nele, que podem ajudar ou atrapalhar os aspectos humanos da enfermidade pandêmica espiritual. Estamos próximos da Páscoa, né? Momentos assim de muita reflexão. E essa lição cai bem para você, nesse momento, perceber que não é sentar ou ajoelhar e ficar rezando preces prontas. Dedique-se a Deus, dedique-se a Jesus, cultue os seus santos, né, de devoção, converse com eles, peça intuições, peça orientações e através da intuição, que é sempre a primeira que vier, que é a certa, siga. Estará acertando muito mais que errando. Se tornará uma pessoa melhor e estará cumprindo todo esse sofrimento que Jesus passou para que a gente pudesse sofrer menos. Antes de encerrar, queria que não só ficássemos pedindo, mas nós devemos agradecer também a hora que levantamos, a hora que nos alimentamos, a cama que temos, a hora que vamos dormir. Então vamos agradecer tudo isso, despejando assim muitas orações a tantas famílias que precisam. Muitas têm fé, mas não tem mais nada. Não tem alimento, não tem casa, não tem um cobertor, não tem nada. Então não vamos focar as orações apenas na gente. Vamos pensar em dirigir orações a tantas pessoas aí perdidas e desorientadas. Que Deus os proteja.
esperando que você curta o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos para aumentar o número de inscritos e alguma dúvida, só nos perguntar. Que Deus os abençoe. Boa Páscoa e até mais. Um beijo no seu coração.